garoto abandonado nas ruas encontrou o bebê do homem mais rico da cidade chorando dentro de um carrinho velho e decidiu fazer o impossível. Caio segurava as alças do carrinho com força, enquanto o pequeno Davi ria agarrado em seu dedo sujo de terra. O pai observava em silêncio da porta da mansão sem conseguir acreditar no que via. A voz saiu rouca quando ele tentou perguntar alguma coisa, mas as palavras não vieram. Bernardo ficou ali parado olhando para o bebê dentro do carrinho enferrujado, enquanto sentia o mundo girar ao redor, porque aquele rostinho redondo era de Davi, seu filho que tinha sumido da varanda da mansão 3 dias atrás quando a babá desceu apenas 1 minuto para atender a campainha. A polícia tinha revirado cada beco da cidade enquanto ele oferecia recompensa de R$100 mil em todos os jornais e televisões, e agora um garoto sujo de terra aparecia empurrando aquele carrinho velho com a criança dentro que sorria segurando o dedo dele, como se fossem amigos há anos. Caio balançava o carrinho de um lado para o outro sem entender por que aquele homem de terno estava tremendo daquele jeito, e quando viu ele dar um passo à frente com os olhos arregalados, o menino segurou as alças com mais força, achando que ia tentar tirar o bebê dele. "Espera, não encosta nele", Caio disse dando um passo para trás, e Bernardo levantou as mãos devagar, tentando mostrar que não ia fazer nada de ruim. "Esse bebê é meu filho. Ele desapareceu faz 3 dias, e eu tô procurando ele desde..." "Então?" A voz do homem saiu embargada, e Caio franziu a testa olhando para Davi que ria mostrando as gengivas sem dente nenhum. "Filho seu não fica jogado perto do lixão chorando a noite inteira." O garoto respondeu firme, e Bernardo sentiu a garganta fechar porque sabia que aquilo era verdade. Alguém tinha levado Davi e abandonado ele longe da cidade. E se não fosse por aquele menino de rua, seu filho podia ter morrido de fome ou frio durante a madrugada. "Eu juro que não abandonei ele. Alguém levou meu filho e eu estava desesperado procurando." Bernardo deu mais um passo se aproximando devagar, e Caio viu que os olhos do homem estavam vermelhos de tanto chorar. Ele olhou para Davi de novo e percebeu que as roupas do bebê eram caras demais para ser de alguém pobre. Então talvez aquele homem estivesse falando a verdade mesmo. "Eu encontrei ele perto da rodoviária velha. Tava dentro de uma caixa de papelão molhada e chorava tanto que pensei que ia morrer ali." Caio falou baixinho e Bernardo tampou a boca com a mão sentindo as lágrimas descerem, porque imaginar seu filho sozinho naquele lugar horrível era pior do que qualquer pesadelo. O desespero daqueles 3 dias voltou tudo de uma vez, e ele lembrou das noites sem dormir andando pelas ruas da cidade, gritando o nome do filho, enquanto mostrava a foto dele para cada pessoa que encontrava pela frente. Tinha oferecido dinheiro para qualquer um que desse informação, e mesmo assim, ninguém sabia de nada, até que de repente aquele garoto apareceu empurrando um carrinho de ferro velho com Davi dentro, sorrindo como se estivesse no lugar mais seguro do mundo. "Você cuidou dele esses 3 dias?" Bernardo perguntou com a voz falhando e Caio acenou que sim com a cabeça. "Eu não podia deixar ele lá. Então coloquei no carrinho que eu uso para juntar latinha e levei para o viaduto onde eu durmo, pedi leite na padaria e a moça me deu uma mamadeira velha que o filho dela não usava mais." O garoto contou, e Bernardo sentiu o peito apertar de um jeito que nunca tinha sentido antes na vida, porque aquele menino que não tinha nada tinha salvado a vida do seu filho enquanto ele com todo o dinheiro do mundo não conseguiu proteger ele. Pensou em todas as babás caras que tinha contratado, e em todo o sistema de segurança da mansão, que não serviu para nada quando alguém entrou e levou Davi embora, deixando apenas uma janela aberta e silêncio. "Você salvou meu filho", Bernardo sussurrou e deu mais um passo se abaixando na altura de Caio. "Eu não sei como agradecer você. Sério, eu te devo a vida dele." A voz do homem saiu quebrada, e Caio ficou sem saber o que dizer porque nunca ninguém tinha agradecido ele por nada na vida. As pessoas sempre mandavam ele sair da frente ou gritavam quando pedia comida. Então ouvir aquilo era estranho demais. "Eu só fiz o que qualquer um faria." Caio deu de ombros, e Bernardo balançou a cabeça devagar. "Não, a maioria das pessoas teria passado reto ou chamado a polícia e deixado ele lá esperando. Você pegou ele e cuidou dele mesmo sem ter nada para você." Bernardo estendeu a mão devagar, e Caio deixou ele pegar Davi no colo, mas o bebê começou a choramingar na hora, e estendeu os bracinhos de volta para o garoto fazendo Bernardo congelar no lugar, porque seu próprio filho não queria ficar com ele.
Davi gritou mais alto e Caio pegou ele de volta no colo, fazendo a criança se acalmar na hora e voltar a sorrir. Ele se acostumou comigo esses dias, Caio explicou meio sem graça, e Bernardo engoliu seco vendo como o bebê agarrava a camisa suja do menino com tanta confiança que parecia ter encontrado proteção ali. Me explica uma coisa. Como você conseguiu cuidar dele sem dinheiro? Bernardo perguntou e Caio deu de ombros. Eu ia nas lanchonetes e pedia comida que iam jogar fora. Aí amassava e dava para ele comer. De noite eu aquecia a mamadeira no fogo que os moradores de rua fazem debaixo do viaduto e ficava acordado a noite toda para ele não pegar frio. O garoto explicou, e Bernardo passou a mão pelo cabelo tentando processar o que tinha ouvido. Imaginou o filho dele sendo alimentado com restos de comida enquanto dormia em cobertores sujos debaixo de um viaduto e sentiu uma mistura de gratidão e vergonha, porque um menino de 9 anos tinha feito o que ele não conseguiu fazer com todos os recursos que tinha. Um menino de 9 anos tinha conseguido manter seu filho vivo em condições que a maioria dos adultos não aguentaria nem um dia. Entra comigo, por favor. A gente precisa conversar. Bernardo pediu apontando para a porta da mansão, e Caio hesitou olhando para o portão enorme. Eu não sei se devo, o garoto disse baixinho. E Bernardo franziu a testa. Por que não? Ele perguntou e Caio olhou para o chão. Gente como eu não entra em lugar como esse. Eu vou sujar tudo e você vai se arrepender de ter deixado. A voz do menino saiu tão baixa que Bernardo quase não ouviu e sentiu algo se partir dentro dele, porque nenhuma criança devia se sentir indigna de entrar em uma casa. Você salvou meu filho, você pode entrar onde quiser nessa casa. Bernardo disse firme. E Caio olhou para ele tentando ver se era mentira, mas o homem parecia estar falando sério. O garoto seguiu Bernardo pela entrada da casa, segurando Davi com cuidado. E quando pisou no chão de mármore branco, sentiu vontade de tirar o tênis furado para não sujar nada. A sala era maior que qualquer lugar que ele já tinha visto, e tinha móveis que pareciam custar mais do que ele ia ganhar, juntando lá tinha a vida inteira. Quadros enormes cobriam as paredes e lustres de cristal pendiam do teto alto refletindo a luz do sol, que entrava pelas janelas gigantes. Caio olhou para tudo aquilo e sentiu que estava em um mundo completamente diferente do dele. Um mundo onde as pessoas não precisavam revirar lixo para comer e não dormiam com frio porque tinham cobertores de verdade. Bernardo indicou um sofá e Caio sentou na ponta segurando Davi enquanto o homem ia até a cozinha e voltava com um prato cheio de comida. Come, você deve estar com fome, Bernardo disse, e Caio olhou para o prato com os olhos arregalados porque tinha mais comida ali do que ele comia em uma semana inteira. Ele pegou um pedaço de pão e comeu devagar, enquanto Bernardo sentava na poltrona do lado observando Davi, que tinha voltado a sorrir no colo do garoto. O menino comeu mais rápido quando percebeu que Bernardo não ia tirar a comida dele e em poucos minutos o prato estava vazio. Quer mais? Bernardo perguntou. E Caio balançou a cabeça com vergonha. Mas o estômago dele roncou alto traindo a resposta. O homem levantou e voltou com outro prato ainda mais cheio, e dessa vez colocou também um copo de suco de laranja na mesa. Caio bebeu o suco de uma vez só, e sentiu o gosto doce na boca, que há meses ele não sentia. Eu preciso te perguntar uma coisa, Bernardo disse depois de um tempo e Caio parou de comer olhando para ele. Você tem família? A pergunta saiu hesitante e o garoto balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos e meu pai sumiu antes de eu nascer. Fiquei um tempo em abrigo, mas fugi porque era ruim demais lá. Caio explicou. E Bernardo sentiu o peito apertar de novo. E você mora onde agora? Ele perguntou e Caio deu de ombros. Debaixo do viaduto perto da rodoviária tem uns moradores de rua que deixam eu ficar lá e me ensinam onde tem comida de graça. O menino falou e Bernardo fechou os olhos respirando fundo, porque a história daquele garoto era mais triste do que ele imaginava. Pensou em como Caio tinha apenas 4 anos a mais que o tempo que Davi tinha de vida e já tinha passado por coisas que nenhuma criança devia passar. Tinha aprendido a sobreviver em um mundo que não dava segunda chance e mesmo assim ainda tinha compaixão suficiente para salvar um bebê desconhecido. Eu tenho uma proposta para você.
Bernardo disse abrindo os olhos e olhando direto para Caio. Fica aqui comigo e com o Davi. A voz saiu firme, e Caio arregalou os olhos achando que tinha ouvido errado. Como assim ficar aqui? Ele perguntou confuso, e Bernardo se inclinou para frente. Meu filho se acostumou com você, e é óbvio que você sabe cuidar dele melhor do que qualquer babá que eu possa contratar. Além disso, você não tem para onde ir, e eu tenho espaço de sobra aqui. Bernardo explicou e Caio sentiu a garganta fechar porque aquilo não podia ser verdade. Coisas boas não aconteciam com meninos de rua, e ele tinha certeza que ia acordar debaixo do viaduto descobrindo que tudo não passava de um sonho. Você quer que eu more aqui? Caio perguntou com a voz tremendo e Bernardo acenou que sim. Quero que você fique aqui. Vou te dar um quarto, roupa, comida. Você vai estudar e ter tudo o que precisa. O homem disse, e Caio balançou a cabeça devagar. Não, você vai se cansar de mim e me mandar embora depois de uns dias. É sempre assim. A voz do garoto saiu amargurada, e Bernardo se levantou da poltrona indo se ajoelhar na frente dele. Colocou a mão no ombro de Caio e olhou direto nos olhos dele com uma seriedade que o menino nunca tinha visto antes. Eu te prometo que não vou fazer isso. Você salvou meu filho e eu te devo mais do que posso pagar. Deixa eu te ajudar agora, Bernardo disse. E Caio sentiu as lágrimas começarem a descer porque nunca ninguém tinha oferecido ajuda para ele daquele jeito. E se eu não conseguir ser o que você espera? Caio perguntou com a voz embargada, e Bernardo sorriu pela primeira vez desde que tinha visto o filho dele de novo. Você não precisa ser nada além do que você já é. Um garoto bom que fez a coisa certa quando ninguém mais faria. O homem respondeu, e Caio não conseguiu segurar mais o choro. As lágrimas caíram quentes pelo rosto sujo enquanto ele abraçava Davi com força. E Bernardo colocou a mão nas costas do garoto deixando ele chorar tudo que tinha segurado por anos. Depois de um tempo, Caio limpou o rosto com a manga da camisa e olhou para Bernardo com os olhos vermelhos. Eu posso mesmo ficar? Ele perguntou baixinho. E Bernardo acenou que sim. Pode sim. Essa casa agora é sua casa. Também. A voz do homem saiu firme e Caio sentiu algo mudar dentro dele naquele momento. Sentiu que talvez a vida não fosse só sobreviver, mas também poderia ser viver de verdade. Bernardo levantou e estendeu a mão para Caio. Vem, vou te mostrar seu quarto. Ele disse e o garoto se levantou ainda segurando Davi que tinha adormecido no colo dele. Subiram uma escada larga que parecia não ter fim, e quando chegaram no segundo andar, Bernardo abriu a porta de um quarto que era maior do que o viaduto inteiro onde Caio dormia. Tinha uma cama enorme coberta com lençóis brancos, um guarda-roupa de madeira escura, uma escrivaninha perto da janela e até uma televisão na parede. Esse quarto é seu, Bernardo disse e Caio entrou devagar achando que ia estragar alguma coisa só de pisar ali dentro. Olhou para a cama macia e imaginou como seria dormir nela depois de anos dormindo em papelão duro. Eu nunca tive um quarto só meu, Caio disse olhando tudo ao redor e Bernardo sentiu o peito apertar mais uma vez. Agora você tem, pode deixar suas coisas aqui e descansar quando quiser. O homem explicou e Caio riu baixinho. Eu não tenho coisas para deixar. Ele disse mostrando que estava só com a roupa do corpo, e Bernardo balançou a cabeça. Então amanhã a gente vai comprar roupas novas para você. Por hoje pode usar uma das minhas camisas para dormir. Bernardo ofereceu, e Caio acenou que, sim, ainda sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Bernardo foi até o quarto dele, e voltou com uma camisa branca que ia ficar gigante no garoto, mas pelo menos estava limpa. Tem um banheiro aqui do lado, pode tomar banho e depois a gente vê o que fazer com o Davi. Bernardo disse apontando para uma porta, e Caio olhou para o bebê que dormia tranquilo. Ele vai acordar se eu colocar ele na cama. O menino avisou, e Bernardo pensou por um segundo. Então leva ele com você, o banheiro é grande e tem onde colocar ele enquanto você se limpa. O homem sugeriu. E Caio concordou entrando no banheiro que era maior que qualquer cômodo que ele já tinha visto na vida. Tinha uma banheira enorme, um box de vidro, pias duplas e espelhos que cobriam a parede inteira. Ele colocou Davi em uma toalha macia no chão e abriu o chuveiro sentindo a água quente cair pela primeira vez em meses. Lavou o corpo todo tirando a sujeira acumulada de semanas e quando saiu se olhou no espelho,
Vendo que parecia uma pessoa diferente sem toda aquela terra no rosto, viu um menino de 9 anos com olhos cansados demais para a idade, mas que agora tinham um brilho de esperança, que há muito tempo não estava ali. Vestiu a camisa branca de Bernardo, que ficou até os joelhos dele, e pegou Davi de volta no colo saindo do banheiro. Bernardo estava esperando do lado de fora e sorriu quando viu Caio limpo. Agora sim, parece outra pessoa, ele disse, e o garoto deu um sorriso tímido. Obrigado por tudo. Caio agradeceu e Bernardo balançou a cabeça. Não precisa agradecer, você merece isso e muito mais, o homem respondeu. E naquele momento Davi acordou começando a chorar de fome. Bernardo foi buscar uma mamadeira na cozinha e voltou correndo. Entregou para Caio, que sentou na cama, e começou a alimentar o bebê, enquanto Bernardo observava a cena sentindo algo estranho no peito. Era como se de repente aquela casa enorme e vazia tivesse ganhado vida de novo. Você é muito bom com ele, Bernardo comentou, e Caio deu de ombros. Eu gosto de cuidar dele, é a primeira vez que alguém precisa de mim de verdade, o garoto confessou, e Bernardo sentiu os olhos arderem porque aquelas palavras tinham um peso enorme. Bom, então prepare-se, porque agora tem 2 pessoas que precisam de você de verdade, eu e o Davi. E tem também uma coisa que você precisa saber sobre como chegamos até aqui. Caio franziu a testa olhando para Bernardo enquanto segurava a mamadeira para Davi, que sugava o leite com os olhos fechados. O que eu preciso saber? O garoto perguntou, e Bernardo sentou na beirada da cama respirando fundo, antes de começar a falar sobre a babá que cuidava do Davi, e que não foi demitida depois que ele sumiu, porque ela também tinha desaparecido no mesmo dia. A polícia acreditava que ela teve participação direta no sequestro, e as câmeras de segurança mostraram ela abrindo a porta da mansão para alguém de madrugada e depois saindo com uma mala grande, enquanto Davi sumia sem deixar rastro. Bernardo tinha confiado nela completamente. Pagou salário alto, deu benefícios e tratou ela bem. Mas mesmo assim, ela tinha feito aquilo com o filho dele, e a dor daquela traição estava estampada no rosto cansado do homem, que passou noites em claro tentando entender como alguém podia fazer algo tão ruim com uma criança inocente. Ele tinha revisado as filmagens dezenas de vezes, procurando algum detalhe que tivesse perdido, mas sempre via a mesma cena da mulher que ele considerava confiável, abrindo a porta e deixando estranhos entrarem na casa dele. Ela vendeu ele? Caio perguntou direto, e Bernardo balançou a cabeça dizendo que não sabiam ainda, mas que a polícia seguia investigando cada pista que aparecia. O homem tinha oferecido mais dinheiro ainda para quem desse informação sobre o paradeiro da mulher, mas até agora nada tinha aparecido. E ele estava começando a perder a esperança de encontrar respostas que fizessem sentido de tudo aquilo. As autoridades tinham montado uma força-tarefa para procurar a babá e os possíveis cúmplices dela, mas era como se a mulher tivesse sumido no ar sem deixar nenhum vestígio utilizável. Tinham checado contas bancárias, conversado com familiares e amigos, mas ninguém sabia onde ela estava ou tinha qualquer informação útil. As pessoas fazem coisas ruins por dinheiro, Caio disse baixinho, e Bernardo olhou para ele com uma intensidade diferente. Apontou que o garoto podia ter vendido Davi para alguém ou ter pedido recompensa antes de devolver ele, mas não fez nada disso, e isso mostrava um caráter que muita gente contudo não tinha. Caio deu de ombros e respondeu que não ia fazer mal para um bebê, que não tinha culpa de nada. E Bernardo percebeu que estava diante de alguém especial, mesmo sem saber explicar direito o que sentia naquele momento. Uma sensação de que aquele encontro não tinha sido por acaso, mas sim algo que devia acontecer exatamente daquela forma, como se o universo tivesse colocado aquele menino no caminho certo, na hora certa. A conversa ficou pesada quando Caio perguntou se a babá podia voltar, e Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder que não sabia, mas que se ela voltasse, ia ter que passar por cima dele primeiro. A voz saiu firme e cheia de determinação, e Caio entendeu que aquele homem ia proteger o filho dele com tudo que tinha, agora que tinha aprendido a lição do jeito mais doloroso possível. Bernardo contou que tinha aumentado toda a segurança da mansão, colocando câmeras novas em cada
canto e contratando seguranças para fazer ronda durante a noite porque não ia arriscar perder o filho de novo. Também tinha instalado alarmes em todas as janelas e portas e mudado todas as fechaduras da casa para ter certeza que ninguém ia entrar sem autorização. Davi tinha terminado a mamadeira e voltado a dormir no colo do garoto, que o colocou com cuidado no meio da cama, cercando ele com travesseiros para não cair. O bebê dormia tranquilo, com a respiração suave, e Bernardo observou a cena, sentindo algo mudar dentro dele porque pela primeira vez em meses via o filho dele realmente em paz, sem aquela tensão que sempre estava presente antes. Era como se Davi finalmente tivesse encontrado um lugar seguro, onde podia relaxar de verdade. Você ensinou ele a confiar de novo, Bernardo disse e explicou que depois que Davi voltou, ele tentou pegar o bebê no colo várias vezes, mas a criança só chorava desesperada, recusando qualquer contato. Com Caio era diferente porque Davi ficava calmo e até sorria como se soubesse que estava seguro ali. O garoto comentou que achava que o bebê sentia que ele também não tinha ninguém e que os dois se entendiam de um jeito estranho que não precisava de palavras. Era uma conexão que tinha se formado durante aqueles 3 dias difíceis embaixo do viaduto, quando Caio manteve Davi aquecido durante as noites frias e dividiu com ele a pouca comida que conseguia juntar. O menino contou que nas primeiras horas tinha ficado com medo de não saber cuidar direito, mas depois percebeu que o bebê só precisava se sentir protegido e amado. Então ele fez o melhor que podia, com o pouco que tinha. Bernardo colocou a mão no ombro de Caio e disse que agora os dois tinham alguém, porque tinham um ao outro, e tinham ele também. Aquelas palavras fizeram o peito do menino aquecer de um jeito que ele não sentia há anos. E de repente percebeu que depois de tanto tempo sozinho, ele tinha uma família mesmo, que fosse uma família completamente diferente de tudo que ele conhecia ou imaginava poder ter um dia. Eu vou tentar não estragar isso, Caio prometeu olhando para Bernardo, e o homem balançou a cabeça dizendo que o garoto não ia estragar nada e que ele mesmo é que precisava aprender a fazer as coisas certas daqui para frente. Havia um peso enorme na voz dele. E Caio percebeu que Bernardo carregava culpas que provavelmente nunca tinha dividido com ninguém antes. O homem ficou quieto por um momento olhando para Davi, que dormia. E então começou a falar sobre a esposa que tinha se ido no parto. Disse que a Juliana era tudo para ele, e que quando ela partiu por complicação grave durante o nascimento do bebê, ele entrou em um buraco tão fundo que achou que nunca ia conseguir sair. Os médicos tentaram explicar o que aconteceu, mas nada daquilo mudou. O fato de que ela não estava mais ali, e que ele tinha ficado sozinho com um recém-nascido, que ele não sabia como cuidar, tinha sido o momento mais difícil da vida dele, e ele simplesmente não conseguiu processar aquela dor toda de uma vez. Lembrava de ficar sentado no hospital olhando para o bebê sem sentir nada além de vazio e tristeza profunda, que parecia não ter fim. Bernardo confessou que quando olhou para Davi pela primeira vez não conseguiu sentir nada, além de uma tristeza profunda, misturada com sentimentos confusos, porque na cabeça dele o bebê tinha levado a Juliana embora. Sabia que era errado pensar daquele jeito, mas era o que sentia e não conseguia controlar aqueles pensamentos difíceis. Então começou a trabalhar cada vez mais para não ter que ficar perto do filho, porque toda vez que olhava para Davi, via o rosto da esposa, e a dor era grande demais. Para aguentar, contratou babás para fazer o trabalho que ele devia estar fazendo, e se afundou em reuniões e contratos para não pensar no vazio que tinha dentro dele. Passou meses vivendo no automático, indo da empresa para casa, e da casa para a empresa sem realmente viver nenhum dos dois lugares. Acordava cedo para não ter que dar café da manhã para o filho, e voltava tarde quando o bebê já estava dormindo. Até que Davi desapareceu, e de repente ele percebeu que ia perder a única coisa que ainda restava da Juliana. Foi naquele momento de desespero total que entendeu que tinha desperdiçado tempo precioso com o filho, por causa da dor que não soube processar direito, e que agora talvez fosse tarde demais para consertar tudo o que tinha feito de errado. Eu fui um pai ausente, Bernardo disse com a voz embargada, e Caio não soube o que responder, porque nunca tinha estado em uma situação daquelas. Via o homem chorar na frente dele sem se importar em esconder a vulnerabilidade, e aquilo era algo que o menino nunca tinha visto antes. As pessoas nas ruas escondiam a dor,
porque mostrar fraqueza era perigoso. Mas ali dentro daquela casa, Bernardo estava se permitindo ser humano de verdade. Quando o Davi sumiu, eu rezei para todos os santos que existem, pedindo mais uma chance. Prometi que se ele voltasse eu ia ser o pai que ele merecia e ia fazer tudo diferente. O homem continuou e limpou o rosto com as costas da mão. Aí você aparece com ele no carrinho e eu vi que tinha recebido essa chance. Mas também tinha me mostrado o quanto eu errei porque um menino de rua cuidou melhor do meu filho em 3 dias do que eu cuidei em meses. A voz saiu pesada e cheia de vergonha. Ele se sentia pequeno diante daquela verdade que não tinha como negar ou esconder porque estava ali na frente dele na forma de um garoto sujo que tinha feito o que ele não conseguiu, um menino que não tinha nada, mas deu tudo o que podia para manter uma criança viva e segura. Caio olhou para Davi dormindo e depois olhou para Bernardo. Você não sabia fazer diferente naquela hora. A dor te cegou e isso acontece com todo mundo. O garoto falou e Bernardo olhou para ele surpreso porque não esperava que uma criança de 9 anos entendesse aquilo. Minha mãe ficou doente antes de partir e teve dias que ela falava alto comigo sem motivo, porque a dor era tanta que ela não conseguia controlar. Eu ficava triste. Mas depois entendi que não era comigo que ela estava chateada e... sim, com a situação toda. Caio contou, e Bernardo viu maturidade demais nos olhos daquele menino, que tinha sido forçado a crescer rápido demais. Você tem uma segunda chance agora. É só não desperdiçar ela, o garoto concluiu. E o homem acenou que sim, sentindo que aquelas palavras simples tinham mais peso do que qualquer conselho caro que ele podia ter recebido de um profissional qualificado. Às vezes a sabedoria vinha dos lugares mais inesperados, e naquele momento, estava vindo de um menino que tinha muito menos que ele, mas entendia muito mais sobre o que realmente importava na vida, sobre como as coisas materiais não significavam nada, se não tivesse amor e presença de verdade. O silêncio tomou conta do quarto por alguns minutos com os dois olhando para Davi, que dormia alheio a tudo que estava acontecendo ao redor. A respiração suave do bebê era o único som no ambiente, e havia uma paz estranha naquele momento. Depois de tanta turbulência, Bernardo se levantou e foi até a janela olhando para o jardim iluminado lá fora onde as luzes automáticas criavam sombras longas nas árvores. Eu quero que você saiba que aqui você vai ter tudo o que precisa, mas também quero que você me ajude com o Davi porque eu realmente não sei o que eu tô fazendo. O homem disse virando para Caio. Você tem um jeito com ele que eu não tenho e eu preciso aprender isso, preciso aprender a ser pai de verdade, e não apenas alguém que paga as contas. Bernardo continuou e Caio viu sinceridade real naquelas palavras, sem nenhum traço de falsidade ou manipulação. O garoto acenou que sim, e disse que ia ajudar no que pudesse, mas que também não sabia muito sobre cuidar de bebês porque tinha apenas seguido o instinto durante aqueles 3 dias fazendo o que achava certo no momento. Tinha improvisado tudo desde a alimentação, até o jeito de fazer o bebê dormir. E aparentemente tinha dado certo porque Davi estava vivo e bem. Seu instinto é melhor que qualquer manual. Bernardo comentou e voltou a sentar na cama. Amanhã a gente vai precisar resolver algumas coisas práticas. Vou te levar para comprar roupas e também vou te matricular em uma escola. O homem anunciou e Caio arregalou os olhos. Escola? O menino perguntou com a voz tremendo um pouco. E Bernardo franziu a testa. Você não quer estudar? Ele questionou, e Caio balançou a cabeça rápido. Não é isso. É que eu nunca imaginei que ia poder voltar para ti. Escola. Eu parei de ir quando minha mãe partiu e pensei que nunca mais ia ter essa chance de verdade. A voz do garoto saiu emocionada, e Bernardo sorriu. Pois agora você tem. Vai estudar, fazer amigos e ter uma vida normal como qualquer criança da sua idade deveria ter. O homem garantiu. E Caio sentiu os olhos arderem de novo, mas segurou as lágrimas porque já tinha chorado demais naquele dia e não queria parecer fraco. Bernardo percebeu o esforço do menino e colocou a mão na cabeça dele, bagunçando o cabelo ainda úmido do banho. Aquele gesto simples fez Caio lembrar de como a mãe dele fazia a mesma coisa quando ele era pequeno, e sentiu uma saudade enorme, misturada com a felicidade de ter alguém fazendo aquilo de novo. Tem outra coisa que eu preciso te falar, Bernardo disse, ficando sério de novo. A polícia vai querer conversar com você sobre onde encontrou o Davi e tudo o que aconteceu nesses 3 dias.
Eles vão fazer perguntas e você precisa contar tudo direitinho para ajudar na investigação. O homem explicou. E Caio ficou tenso, encolhendo os ombros. Eu não gosto de polícia, o garoto confessou, e Bernardo entendeu porque meninos de rua geralmente tinham experiências ruins com autoridades que os tratavam como problema em vez de pessoas que precisavam de ajuda. Eu vou estar do seu lado o tempo todo e não vou deixar ninguém te tratar mal. Você só precisa falar a verdade e tudo vai ficar bem, Bernardo garantiu. E Caio respirou fundo, acenando que sim. Quando eles vão vir? O menino perguntou e Bernardo respondeu que provavelmente no dia seguinte, porque ele já tinha avisado que tinha encontrado o filho e que precisava dar detalhes do que aconteceu para fechar o caso do desaparecimento. Explicou que era importante colaborar com a investigação, porque qualquer informação que Caio desse podia ajudar a encontrar a babá e as outras pessoas envolvidas no sequestro. A noite foi avançando e Bernardo percebeu que Caio estava com os olhos pesados de sono, lutando para ficar acordado. Você precisa descansar. Foi um dia longo e amanhã tem mais, o homem disse, se levantando. Mas e o Davi? Caio perguntou, olhando para o bebê. Deixa ele dormir aqui com você. Eu vou colocar aquele berço portátil que usei quando ele era recém-nascido aqui no quarto para caso ele acorde durante a noite. Bernardo sugeriu e saiu, voltando alguns minutos depois empurrando um berço de madeira clara que montou ao lado da cama. Pegou Davi com cuidado e colocou ele dentro do berço, onde o bebê continuou dormindo tranquilo sem nem perceber que tinha sido movido. Se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto é a terceira porta no corredor à esquerda. Pode me chamar a hora que for, sem medo, Bernardo disse, e Caio agradeceu baixinho, já quase dormindo sentado na cama. O homem parou na porta antes de sair e olhou para o garoto que tinha salvado seu filho e que agora estava ali dentro da casa dele, prestes a dormir em uma cama de verdade pela primeira vez em anos. Sentiu gratidão misturada com responsabilidade, porque sabia que dali para frente tinha duas crianças dependendo dele e não podia falhar com nenhuma das duas. Obrigado por salvar meu filho e obrigado por me dar a chance de ser um pai melhor. Você mudou minha vida hoje e eu vou passar o resto dos meus dias tentando retribuir isso de alguma forma, Bernardo disse, e Caio olhou para ele com os olhos brilhando. Você já está retribuindo me deixando ficar aqui, o garoto respondeu, e Bernardo balançou a cabeça. Isso não é retribuição. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Você merece muito mais do que eu posso te dar, mas vou tentar fazer tudo certo daqui para frente, o homem prometeu. E viu Caio sorrir pela primeira vez desde que tinha chegado ali. Era um sorriso cansado, mas verdadeiro, e fez Bernardo perceber que estava fazendo a coisa certa. Boa noite, Caio. Durma bem, e saiba que a partir de hoje, você tem um lar de verdade onde ninguém vai te mandar embora, ou te fazer sentir que não pertence aqui. Caio deitou na cama macia, sentindo o corpo afundar no colchão de um jeito que nunca tinha sentido antes, e ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia que parecia ter durado uma semana inteira. O silêncio da casa era diferente do silêncio das ruas, onde sempre tinha barulho de carros e pessoas gritando. Ali, era um silêncio que trazia paz e não medo, e o menino fechou os olhos, sentindo o cansaço tomar conta dele, até que finalmente adormeceu pela primeira vez em anos, sem se preocupar se alguém ia pegar suas coisas ou se ia acordar com frio durante a madrugada. Dormiu profundamente, sonhando com coisas boas pela primeira vez em muito tempo. E quando a noite avançou, Davi acordou chorando de fome, mas Caio levantou rapidamente para pegar ele antes que o choro ficasse muito alto. Aqueceu a mamadeira que Bernardo tinha deixado pronta em uma garrafa térmica e alimentou o bebê sentado na poltrona do quarto, enquanto cantarolava baixinho uma música que a mãe dele costumava cantar. Era uma melodia simples sobre passarinhos e flores que ele não ouvia há anos, mas que ainda estava guardada na memória como um tesouro precioso do passado que ele pensava ter perdido para sempre, mas que voltou naquele momento de tranquilidade. O bebê sugava a mamadeira com os olhos grudados no rosto de Caio, como se estivesse memorizando cada detalhe daquele garoto que tinha se tornado sua âncora de segurança. A manhã chegou com o sol entrando pela janela grande do quarto, e Caio abriu os olhos, demorando alguns segundos para lembrar onde estava. Ouviu um barulho do lado e viu Davi acordado no berço,
Olhando para ele com aqueles olhos grandes e curiosos, o bebê não estava chorando, apenas observando o garoto como se estivesse esperando ele acordar. E quando viu que Caio tinha aberto os olhos, soltou uma risada gostosa que encheu o quarto de alegria. O menino pegou o bebê no colo, sentindo que a fralda estava pesada e precisava ser trocada. Mas ele não sabia onde Bernardo guardava as fraldas. Então saiu do quarto segurando Davi e desceu a escada devagar porque tudo ainda parecia um sonho. E ele tinha medo de acordar e descobrir que estava de volta ao viaduto. Cada passo naquela escada larga parecia irreal. E o cheiro de café fresco vindo da cozinha era algo que ele só conhecia de passar em frente às padarias pela manhã, quando os donos abriam as portas, e o aroma se espalhava pela rua inteira, fazendo seu estômago roncar de fome. Agora ele estava dentro de uma casa onde aquele cheiro era para ele, e aquilo parecia um luxo imensurável. Encontrou Bernardo na cozinha fazendo café, e o homem virou quando ouviu os passos oferecendo um bom dia caloroso, que contrastava completamente com as manhãs frias e solitárias que Caio estava acostumado. O garoto respondeu timidamente e disse que tinha dormido melhor do que nos últimos anos inteiros, fazendo Bernardo sorrir satisfeito com aquela resposta. O homem indicou onde ficavam as fraldas em um armário no corredor que estava cheio de produtos para bebê, desde fraldas até pomadas e lenços, umedecidos organizados de uma forma que mostrava que alguém tinha se preocupado em comprar tudo que uma criança podia precisar. Os dois foram até uma mesa de trocar que ficava em um cômodo ao lado da sala. E quando Bernardo começou a tirar a fralda suja de Davi, o bebê choramingou e estendeu os braços para Caio, deixando claro que queria que o garoto fizesse aquilo. Eu nunca fiz isso direito, sempre improvisava com um pano velho embaixo do viaduto. Caio admitiu pegando a fralda, mas mesmo assim, começou a limpar o bebê com cuidado enquanto Bernardo observava como Davi ficava quieto e cooperativo. Aquilo doía no homem, porque o filho dele confiava mais em um estranho do que no próprio pai, mas ao mesmo tempo, ele entendia que tinha perdido a chance de criar esse vínculo quando se afastou nos primeiros meses de vida do bebê, por não conseguir lidar com a dor da perda. Agora via as consequências daquela escolha e prometeu para si mesmo que ia recuperar o tempo perdido de alguma forma. Depois de trocar Davi, os três voltaram para a cozinha e Bernardo preparou uma mamadeira enquanto fazia torradas e colocava frutas em um prato para Caio. O garoto comeu devagar, saboreando cada pedaço porque estava acostumado a comer rápido na rua para ninguém pegar sua comida. Mas ali não precisava ter pressa, havia tempo para sentir o gosto de cada coisa. E aquilo era um luxo que ele tinha esquecido que existia. Havia morangos vermelhos e suculentos, bananas maduras e doces, torradas quentinhas, com manteiga derretendo por cima e suco de laranja fresco que ele tomava em pequenos goles para fazer durar mais. Daqui a pouco vem um policial conversar com você sobre o que aconteceu. Não precisa ficar nervoso porque eu vou estar aqui o tempo todo, Bernardo avisou. E Caio engoliu seco, sentindo o estômago revirar, porque tinha memórias ruins de policiais mandando ele sair de lugares ou perguntando coisas com um tom agressivo, como se ele fosse culpado de alguma coisa só por estar vivo. E na rua, eu prometo que não vou deixar ninguém te tratar mal, o homem garantiu, colocando a mão no ombro de Caio de um jeito reconfortante, que fez o garoto respirar um pouco mais aliviado. Aquele toque firme, mas gentil, transmitia uma segurança que Caio não sentia há muito tempo. Meia hora depois, a campainha tocou, e Bernardo foi atender voltando com um policial de uniforme que parecia ter uns 40 anos e carregava uma prancheta cheia de papéis. O homem se apresentou como o investigador Silva e começou fazendo perguntas sobre onde exatamente Caio tinha encontrado o bebê. O menino explicou com voz baixa que tinha achado Davi dentro de uma caixa de papelão, perto da rodoviária velha, na madrugada de 3 dias atrás, e que o lugar estava vazio e escuro quando chegou. Descreveu o beco sujo onde as pessoas costumavam jogar lixo, e como o choro do bebê tinha chamado sua atenção, enquanto ele procurava por latinhas para juntar. O policial anotou tudo e continuou perguntando detalhes sobre o estado do bebê, se tinha alguém por perto, se Caio viu algum carro ou pessoa suspeita. O garoto respondeu tudo que lembrava, tentando descrever o local da melhor forma que conseguia, mas não era fácil porque tudo tinha acontecido rápido, e ele estava mais preocupado em tirar o
Bebê Dalido, que em observar os arredores, disse que Davi estava com frio e com fome quando o encontrou, e que a caixa estava molhada provavelmente por causa da chuva que tinha caído mais cedo naquela noite. Por que você não levou ele para a polícia? O investigador perguntou, e Caio olhou para baixo confessando que tinha medo de não acreditarem nele e acharem que ele tinha feito algo de ruim com o bebê. Explicou que já tinha sido tratado mal por policiais antes, só por estar na rua, e que achava que iam pensar que ele tinha roubado a criança. O policial franziu a testa e comentou que esconder uma criança desaparecida era grave. Mas Bernardo bateu a mão na mesa fazendo o copo de água tremer. Ele salvou meu filho quando ninguém mais fez nada. Ele cuidou dele com o pouco que tinha e manteve ele vivo e seguro. Então mude esse tom agora porque ele é um herói e não um suspeito. A voz saiu alta e firme, fazendo o policial recuar e mudar completamente o jeito de fazer as perguntas. O investigador pediu desculpas e continuou de forma mais gentil perguntando sobre os cuidados que Caio tinha dado para Davi. O menino contou sobre a comida que pedia nas lanchonetes e amassava para o bebê comer, sobre como aquecia a mamadeira no fogo dos moradores de rua e como ficava acordado a noite toda para manter Davi aquecido com seu próprio corpo quando a temperatura caía. O investigador mostrou uma foto da babá, perguntando se Caio já tinha visto aquela mulher antes, e o garoto olhou para o rosto de cabelos escuros e expressão séria, mas balançou a cabeça dizendo que nunca tinha visto ela na vida. Estudou a foto por mais alguns segundos tentando ter certeza absoluta, mas realmente não reconhecia aquela pessoa de lugar nenhum. O policial guardou a foto e agradeceu a colaboração dizendo que Caio tinha feito um trabalho impressionante ao cuidar do bebê naquelas condições difíceis. Antes de sair, ele entregou um cartão para Bernardo pedindo que ligasse se lembrasse de qualquer detalhe adicional que pudesse ajudar na investigação. Depois que o policial saiu, Caio ficou tremendo na cadeira enquanto segurava Davi com força, tentando se acalmar. Mas as memórias ruins tinham voltado todas de uma vez. Bernardo se aproximou e disse que tinha acabado e que o garoto não ia precisar passar por aquilo de novo. Colocou a mão nas costas do menino e ficou ali em silêncio, até que Caio parasse de tremer. O resto da manhã passou com Bernardo mostrando a casa inteira para Caio, e cada cômodo parecia maior e mais impressionante que o anterior. Tinha uma sala de jogos com videogame e brinquedos que o garoto nunca tinha visto de perto, estantes cheias de jogos em caixas coloridas e um tapete fofinho no chão, onde as crianças podiam sentar e brincar por horas. Uma biblioteca enorme cheia de livros que iam do chão até o teto, fazendo Caio se sentir pequeno diante de tanta informação guardada ali. Ele passou a mão pelas lombadas dos livros, imaginando todas as histórias que estavam escondidas naquelas páginas. Uma piscina nos fundos que brilhava sob o sol, parecendo um pedaço do céu caído na terra. A água estava tão azul e límpida que dava para ver o fundo todo. E Caio imaginou como seria mergulhar ali e sentir a água fresca no corpo, e um jardim tão grande que parecia não ter fim, com árvores frutíferas e flores de todas as cores, criando um arco-íris natural que encantava os olhos. Tudo isso é seu? Caio perguntou impressionado, olhando ao redor. E Bernardo admitiu que sim, mas que nunca tinha aproveitado nada porque sempre estava trabalhando e deixando a vida passar sem perceber. Agora que você está aqui, e o Davi também, eu quero que a gente use esse espaço todo. Você pode convidar amigos e usar tudo quando quiser. Quero que essa casa seja cheia de vida, e não apenas um lugar vazio cheio de coisas caras, o homem disse, e Caio sentiu os olhos arderem porque aquilo parecia bom demais para ser verdade. Bernardo levou Caio até o quarto dele de novo e abriu o guarda-roupa, mostrando que estava vazio, esperando ser preenchido. Vamos sair para comprar roupas para você. Não pode ficar só com essa camisa minha que tá enorme, o homem disse, e Caio olhou para a roupa que vestia, que realmente parecia um vestido nele, chegando quase até os joelhos. Saíram da mansão entrando em um carro preto e brilhante que Caio nunca imaginou que ia andar dentro. O banco de couro era macio e o ar-condicionado deixava o ambiente fresco e confortável, fazendo o garoto se sentir em outro mundo completamente diferente do que conhecia. Durante o caminho até o shopping, Bernardo foi conversando sobre a escola que ia matricular Caio
e sobre como o garoto ia precisar de material escolar e uniforme. Explicou que tinha escolhido uma escola boa onde os professores eram atenciosos e onde Caio ia poder fazer amigos da idade dele. O menino apenas ouvia tentando processar tudo aquilo, porque parecia que em menos de um dia, sua vida tinha virado completamente do avesso de uma forma que ele nunca imaginou que fosse possível. Chegaram em um shopping enorme que Caio só conhecia de fora, porque nunca tinha entrado em um lugar daqueles. As luzes brilhantes e as lojas cheias de coisas fizeram o garoto se sentir pequeno e deslocado. Mas Bernardo colocou a mão no ombro dele e disse para ficar tranquilo porque ninguém ia olhar para ele com julgamento. Entraram em uma loja de roupas infantis e a vendedora olhou para Caio de cima a baixo, com uma expressão de desconfiança que o menino conhecia bem. Era o olhar que as pessoas davam para crianças de rua como se fossem sujas e perigosas. Ele precisa de roupas completas, calças, camisas, tênis, cuecas, tudo que uma criança precisa para começar uma vida nova. Bernardo disse firme, e a vendedora mudou a expressão imediatamente quando percebeu que o homem tinha dinheiro para gastar. Começou a separar peças e mais peças, enquanto Caio provava tudo em um provador espaçoso com espelhos grandes que mostravam o garoto de todos os ângulos. Ele se olhou vestindo uma calça jeans nova e uma camisa azul clara, e quase não reconheceu a própria imagem porque parecia outra pessoa. Parecia um garoto normal que tinha uma casa e uma família, e não um menino de rua que vivia de sobras. Saiu do provador e Bernardo sorriu de um jeito genuíno, que aqueceu o peito de Caio. Ficou ótimo. Vamos levar essa e mais umas 5 de cada. Quero que você tenha roupas suficientes para não precisar se preocupar. O homem disse, e a vendedora acenou que sim, empilhando roupas no balcão até formar uma montanha colorida. Quando chegou a hora de pagar, Caio viu o valor na máquina e arregalou os olhos porque era mais dinheiro do que ele via em meses na rua. Mas Bernardo passou o cartão sem pestanejar, como se aquilo não fosse nada. Saíram da loja com várias sacolas pesadas, e Bernardo levou Caio até uma loja de calçados, onde compraram 3 pares de tênis de marcas diferentes, e um par de sandálias confortáveis para usar em casa. Depois foram até uma loja de material escolar, e encheram um carrinho com cadernos de capas coloridas, lápis de várias cores, canetas, borrachas, apontadores, réguas, mochila resistente, e tudo mais que o garoto ia precisar na escola. Caio seguia Bernardo em silêncio, tentando não chorar, porque ninguém nunca tinha feito tanto por ele, e aquilo era difícil de processar, sem que as emoções transbordar. Você tá bem? Bernardo perguntou, percebendo que o garoto estava quieto demais, e Caio acenou que sim, mas a voz saiu embargada quando tentou falar. Eu só não tô acostumado com isso tudo. É muita coisa de uma vez. E eu tenho medo de acordar e descobrir que foi só um sonho. O menino confessou e Bernardo parou no meio do corredor do shopping, se abaixando na altura dele. Você merece tudo isso e muito mais. Então não se sinta mal por receber o que é seu por direito. Toda criança merece ter roupas, material escolar e um lar seguro onde possa crescer sem medo. O homem disse olhando nos olhos de Caio. E o garoto sentiu as lágrimas descerem, porque aquelas palavras tocaram fundo em um lugar que ele tinha fechado há muito tempo para não sentir dor. Bernardo limpou as lágrimas do rosto do menino com o polegar e o puxou para um abraço que Caio retribuiu com força, segurando a camisa do homem como se estivesse se agarrando a um salva-vidas. Voltaram para a mansão com o carro cheio de sacolas que mal cabiam no porta-malas. E quando chegaram, Bernardo ajudou Caio a guardar tudo no guarda-roupa, que agora estava cheio de roupas novas, com etiquetas ainda pregadas. O garoto passou a mão pelas peças, sentindo o tecido macio e cheiroso, e pensou em todos os dias que tinha passado com a mesma roupa suja, sem ter onde lavar direito. Agora tinha opções para escolher, e aquilo parecia um privilégio enorme, que ele não sabia se merecia. Amanhã, gente vai na escola fazer sua matrícula e você vai começar as aulas na segunda-feira. Vai ser um recomeço para você, Bernardo anunciou, e Caio sentiu uma mistura de empolgação e medo, porque não sabia se ia conseguir acompanhar as aulas, depois de tanto tempo longe da escola. E se eu não conseguir aprender? E se os outros rirem de mim por estar atrasado? O garoto perguntou, e
e Bernardo balançou a cabeça. Você vai conseguir, sim. E se precisar de ajuda, eu contrato um professor particular para te ajudar nas matérias mais difíceis. Não quero que você se preocupe com isso agora porque você é inteligente e vai se sair bem. O homem garantiu, e Caio respirou fundo, tentando acreditar que tudo ia dar certo, mesmo com todas as dúvidas que tinha na cabeça. O dia foi passando e quando a noite chegou, Caio deu banho em Davi com a ajuda de Bernardo, que estava tentando aprender a cuidar do filho dele. Observando cada movimento que o garoto fazia, o bebê ria e espirrava água, fazendo os dois sorrirem. E naquele momento simples, Bernardo sentiu algo que não sentia há meses. Sentiu que tinha uma família de novo, mesmo que fosse uma família diferente e inesperada. Depois do banho, Caio colocou Davi para dormir e o bebê pegou no sono rápido depois de mamar. O garoto saiu do quarto e encontrou Bernardo na sala, olhando pela janela para o jardim iluminado onde as luzes faziam sombras dançantes nas árvores. Obrigado por tudo que você fez hoje. Eu nunca vou esquecer disso enquanto eu viver, Caio disse, e Bernardo virou com os olhos brilhando. Você não precisa agradecer. Eu que agradeço por você ter salvado meu filho e por estar aqui agora me ensinando a ser um pai melhor e me dando uma segunda chance que eu não merecia, mas que vou aproveitar com tudo que eu tenho. Você me mostrou que ainda existe bondade no mundo, e isso vale mais do que qualquer dinheiro que eu possa ter. Caio ficou parado olhando para Bernardo sem saber o que dizer, porque aquelas palavras tinham tocado em algo profundo dentro dele. Passou a noite toda pensando em tudo que estava acontecendo, e quando finalmente conseguiu dormir, sonhou com a mãe dele que aparecia sorrindo e dizendo que estava orgulhosa do homem que ele estava se tornando, mesmo sendo ainda uma criança. Acordou no dia seguinte com Davi chorando baixinho no berço e rapidamente pegou o bebê no colo antes que o choro ficasse mais alto. Trocou a fralda sozinho, dessa vez com movimentos mais seguros que mostravam que estava aprendendo, e desceu para a cozinha onde encontrou Bernardo já arrumado, com uma roupa social completa com gravata e sapatos brilhantes. Bom dia! Hoje é o dia de ir na escola fazer sua matrícula. Toma café e se arruma que a gente sai em 1 hora. O homem disse, e Caio acenou que sim. Sentindo o estômago revirar de nervosismo misturado com uma empolgação que ele não sentia há muito tempo, comeu as torradas com geleia e tomou o suco de laranja enquanto Davi brincava no cadeirão batendo as mãos na bandeja, fazendo barulhos que pareciam risadas. Depois subiu para o quarto e vestiu uma das roupas novas que tinham comprado no dia anterior. Olhou para si mesmo no espelho e viu um garoto completamente diferente daquele que vivia nas ruas há poucos dias atrás. Os olhos ainda carregavam as marcas de quem tinha passado por coisas difíceis, mas agora havia esperança brilhando ali. O caminho até a escola foi silencioso, com Caio olhando pela janela do carro, vendo as ruas passarem, enquanto Bernardo dirigia com uma mão no volante e a outra descansando no câmbio. O garoto observou as pessoas andando pelas calçadas, indo para seus trabalhos e suas vidas, e se perguntou quantas delas tinham histórias parecidas com a dele. Chegaram em um prédio grande e bonito, com um jardim na frente cheio de crianças uniformizadas, brincando no intervalo, correndo atrás umas das outras e rindo alto. Caio desceu do carro segurando Davi porque Bernardo tinha pedido para ele levar o bebê junto. Entraram na secretaria onde uma senhora de óculos os recebeu com um sorriso que parecia genuíno. O homem explicou que vinha fazer a matrícula do Caio para o 4º ano. E a mulher pegou uns papéis e começou a fazer perguntas sobre documentos e histórico escolar. Bernardo explicou que o garoto não tinha documentos no momento, por conta da situação que tinha vivido nas ruas, mas que ia providenciar tudo nos próximos dias com a ajuda de um advogado. A secretária olhou para Caio com curiosidade, e depois para o bebê que ele segurava com tanto cuidado, e perguntou se era o irmãozinho dele. O menino não soube o que responder. Então, apenas olhou para Bernardo, que interveio dizendo que os dois moravam com ele, e que estava cuidando de ambos. A mulher não fez mais perguntas, e continuou preenchendo os formulários enquanto explicava sobre o uniforme e os horários das aulas que começavam às 7 da manhã e terminavam ao meio-dia. Depois de resolver tudo na secretaria, Bernardo levou Caio para conhecer a escola inteira, andando devagar para o garoto absorver cada detalhe.
Passaram pelos corredores largos com paredes pintadas de cores alegres, cheias de cartazes com trabalhos dos alunos mostrando desenhos e redações sobre diversos temas. Visitaram salas de aula onde os professores davam matéria e as crianças prestavam atenção sentadas em carteiras organizadas em fileiras. Entraram na biblioteca, que era menor que a de casa, mas ainda assim tinha muitos livros interessantes organizados por categorias em estantes de madeira escura. Viram a quadra onde aconteciam as aulas de educação física, com traves de futebol e cestas de basquete pintadas nas paredes. Conheceram o refeitório onde os alunos almoçavam em mesas compridas e onde o cheiro de comida caseira enchia o ambiente. O que você achou? Bernardo perguntou, e Caio deu de ombros tentando esconder o nervosismo. É bonito, mas eu tô com medo de não conseguir acompanhar as aulas porque fiquei muito tempo sem estudar e esqueci muita coisa. O garoto confessou com a voz baixa, e Bernardo colocou a mão no ombro dele, apertando levemente. Você vai conseguir sim. Só precisa se esforçar e pedir ajuda quando não entender alguma coisa. Os professores estão aqui para isso, e eu vou contratar alguém para te ajudar em casa também. O homem disse, tentando transmitir confiança, mas Caio ainda sentia um aperto no peito que não conseguia disfarçar por mais que tentasse. Voltaram para casa, e o resto do dia passou com Caio brincando com Davi no jardim enorme, enquanto Bernardo trabalhava em um escritório que ficava no segundo andar da mansão, com vista para toda a propriedade. O garoto empurrava o carrinho de ferro velho que tinha trazido da rua, e que agora estava guardado nos fundos da casa como uma lembrança do que tinha passado. Colocou Davi dentro e ficou andando devagar pelo gramado macio, fazendo o bebê rir com as expressões engraçadas que fazia e os sons esquisitos que inventava. Era um momento de paz que Caio queria que durasse para sempre, mas no fundo sabia que a vida não funcionava assim e que sempre tinha desafios esperando na esquina. Quando o sol começou a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, Bernardo saiu do escritório e foi até o jardim sentar em um banco de madeira, observando os dois brincarem com uma expressão que misturava alegria e melancolia. Havia algo reconfortante naquela cena que o fazia esquecer dos problemas do trabalho e das preocupações que carregava nas costas há tanto tempo. Caio, vem aqui um pouco. Ele chamou, e o garoto deixou Davi brincando com um brinquedo colorido na grama e se aproximou limpando a terra das mãos na calça. Eu preciso te contar uma coisa sobre a investigação. Bernardo disse com voz séria que fez Caio sentir o coração acelerar dentro do peito. A polícia encontrou a babá. Ela estava escondida em outra cidade e foi presa hoje de manhã. O homem contou olhando direto nos olhos do garoto. E Caio arregalou os olhos processando aquela informação. Sentiu um misto de alívio e raiva ao saber que a pessoa responsável por tanto sofrimento tinha sido capturada. Bernardo continuou explicando que ela tinha confessado ter sido contratada por alguém para levar o Davi, mas não quis falar quem era essa pessoa e que a polícia estava investigando, mas podia demorar para descobrir a verdade toda porque ela estava sendo difícil na delegacia. Você acha que essa pessoa pode tentar de novo? O menino perguntou com medo na voz, e Bernardo olhou para ele com seriedade absoluta. Não vou deixar ninguém chegar perto do Davi de novo. Aumentei a segurança aqui de casa e tenho pessoas vigiando 24 horas por dia. Vocês dois estão seguros aqui comigo, e nada de ruim vai acontecer enquanto eu puder evitar. O homem garantiu. E Caio acenou que sim, tentando acreditar naquelas palavras, mas ainda sentia um frio na barriga que não passava facilmente. A ideia de que alguém tinha planejado machucar Davi era assustadora, e fazia o garoto querer proteger o bebê ainda mais do que já fazia. Os dias foram passando em uma rotina que Caio estava começando a se acostumar, e chegou a segunda-feira quando tinha que começar as aulas. Acordou cedo com o estômago embrulhado, e quase não conseguiu tomar café da manhã porque a ansiedade estava tomando conta dele. Vestiu o uniforme novo que consistia em uma calça azul marinho e uma camisa branca com o símbolo da escola bordado no bolso. Olhou para si mesmo no espelho e viu um estudante normal e não um menino de rua. Bernardo o levou até a escola em silêncio, respeitando o nervosismo do garoto, e antes de ele descer do carro colocou a mão no ombro dele. Vai dar tudo certo, você é forte e vai conseguir se adaptar. Qualquer coisa me liga que eu venho te buscar, não importa a hora. O homem disse, e
Caio desceu do carro com as pernas tremendo e o coração batendo rápido demais. Entrou na escola sozinho pela primeira vez, sentindo os olhares curiosos de outros alunos, e foi direto para a sala que a secretária tinha indicado. Quando abriu a porta, todas as crianças viraram para olhar para ele, e o professor parou de escrever no quadro, interrompendo a explicação. O homem deu as boas-vindas e indicou uma carteira vazia perto da janela. Caio andou até lá, sentindo todos os olhos grudados nele como se estivesse em um palco, e se sentou tentando ficar o mais invisível possível, encolhendo os ombros. A aula começou com o professor explicando uma matéria de matemática que Caio não entendia absolutamente nada. Os números no quadro pareciam dançar na frente dos olhos dele, e quanto mais o professor falava, mais perdido ele ficava, afundando em uma confusão total. Olhou ao redor e viu que as outras crianças anotavam tudo nos cadernos com facilidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E ele se sentiu burro e atrasado, querendo sumir dali. Quando o professor pediu para resolverem uns exercícios, Caio ficou olhando para a folha em branco sem saber por onde começar, sentindo o pânico subir pela garganta. Uma menina da carteira ao lado percebeu a dificuldade dele e sussurrou, oferecendo ajuda no intervalo. Ela se apresentou como Júlia, e tinha um sorriso gentil que fez Caio se sentir um pouco menos sozinho naquele ambiente novo e